Deus me prepara para ouvir a sua voz. Você já sentiu que está sozinho, mesmo sabendo que Deus está com você? Já percebeu que às vezes, no meio de suas lutas e decisões, tudo parece silêncio, tudo parece vazio, e você se pergunta se Ele realmente está presente? Muitos passam por isso e acreditam que a ausência de sinais é sinônimo de abandono, mas na verdade, o que parece silêncio é preparação. O silêncio de Deus não é o vazio. É o momento em que Ele molda nosso coração para que possamos ouvir sua voz com clareza. Imagine um solo árido, seco, esperando chuva. É no momento em que nada parece acontecer que a água começa a penetrar, nutrindo cada raiz, tornando a terra fértil para que algo floresça. Assim é o silêncio divino, um espaço onde Ele prepara cada detalhe da nossa vida. Hoje você vai descobrir como esses momentos aparentemente vazios estão cheios de propósito e de sinais sutis que mostram o agir de Deus, sinais que muitos não percebem porque não sabem observar. Se você está prestes a ouvir este ensinamento, prepare-se, porque o que você vai compreender pode mudar para sempre a forma como percebe o toque de Deus em sua vida. Durante este vídeo, vamos explorar não apenas o que significa ouvir Deus no silêncio, mas como reconhecer cada gesto dele, cada sussurro que passa despercebido e como transformar sua espera em clareza, fé e direção. Você está prestes a compreender que o silêncio não é punição, que os momentos de pausa não são aleatórios e que a voz de Deus se revela mais claramente quando aprendemos a esperar com atenção, com paciência e com o coração aberto. Este vídeo vai guiar você por uma jornada de entendimento, ensinando como ouvir quando tudo ao redor parece calado, como perceber quando Ele age silenciosamente e como transformar esses instantes em transformação real e prática em sua vida. A atenção que você der a cada palavra agora vai se transformar em percepção, intuição e confiança. Fique comigo até o fim, porque o que você está prestes a aprender vai mudar a maneira como você sente a presença de Deus. Vai abrir seus olhos para sinais que antes passavam despercebidos e vai preparar seu coração para receber direção e clareza, mesmo nos momentos mais difíceis. O silêncio de Deus tem um propósito, e hoje você vai entender exatamente qual é esse propósito para a sua vida. O silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes confundimos a falta de sinais grandiosos com abandono, mas na verdade, Ele está agindo, moldando, preparando e ajustando cada detalhe da sua vida. O que você sente como vazio, o que parece que não há movimento, é na verdade o momento em que Deus cria espaço dentro do seu coração para que você possa ouvir com clareza. Pense na história de Elias, que se escondeu na caverna após um período de luta intensa. Ele esperava manifestações poderosas e visíveis, mas Deus não se revelou no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo. A presença de Deus se manifestou como um sussurro suave, quase imperceptível. Essa história não é apenas sobre Elias, é sobre nós. Quantas vezes procuramos Deus nos grandes acontecimentos, nos milagres visíveis, e perdemos os pequenos sinais que indicam sua direção e cuidado. O silêncio é o solo fértil onde a voz de Deus floresce, mas precisamos aprender a escutar no momento certo, com paciência e atenção. É nesse espaço aparentemente parado que Ele trabalha, que Ele prepara o caminho para decisões, para respostas e para transformações que você nem imagina. Reconhecer esses momentos exige mais do que paciência. Exige sensibilidade para perceber o agir silencioso, para identificar sinais sutis, intuições e sentimentos que nascem do Espírito. Cada pausa, cada instante de silêncio é oportunidade de crescimento, de alinhamento da sua mente e do seu coração com o plano divino. Não é hora de inquietação ou pressa. É hora de observar, de sentir, de permitir que Deus abra canais que você nem sabia que existiam. Esse silêncio é uma preparação ativa, mesmo que você não perceba. É o momento em que Ele ajusta suas forças, fortalece sua fé, refina seu caráter e mostra que ouvir a voz de Deus
vai muito além de sinais visíveis ou grandes milagres. Aprender a escutar nesse tempo faz toda a diferença, porque quando ele finalmente fala, você está pronto, consciente e capaz de receber cada instrução com clareza e confiança. Hoje você vai entender como esse silêncio, que muitos julgam difícil ou injusto, é na verdade o presente mais precioso que Deus oferece para que sua vida esteja alinhada com o propósito divino e para que você aprenda a perceber sua voz, mesmo quando tudo ao redor parece parado. Mesmo quando estamos dispostos a ouvir, existem obstáculos silenciosos que nos impedem de perceber a voz de Deus. O primeiro é o barulho interno. Pensamentos constantes, preocupações com o futuro, medos e ansiedade criam uma turbulência dentro de nós que bloqueia o sussurro do Espírito. Você já sentiu que sua mente não para, mesmo durante a oração ou leitura da Bíblia? Esse excesso de pensamentos transforma o silêncio divino em ruído, e a voz de Deus se perde no meio das nossas próprias distrações. O segundo obstáculo é a expectativa equivocada. Muitos esperam sinais grandiosos, milagres visíveis ou respostas imediatas. E quando isso não acontece, pensam que Deus não está presente. Mas Ele age de formas sutis, através de pequenos detalhes, intuições e mudanças silenciosas que passam despercebidas para quem busca apenas o extraordinário. O terceiro obstáculo é a comparação espiritual. Observar a fé, as bênçãos ou o progresso espiritual de outras pessoas e se sentir atrasado ou insuficiente cria frustração e impaciência. Isso nos impede de perceber a voz de Deus no nosso próprio tempo, no nosso próprio caminho. Cada um desses obstáculos distorce o silêncio de Deus, transformando o que deveria ser preparação em sensação de abandono. Reconhecer esses bloqueios é o primeiro passo para aprender a ouvir. Quando você identifica o barulho da mente, ajusta expectativas e deixa de se comparar, abre espaço para perceber os sinais sutis que ele envia. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um canal de conexão, um espaço de intimidade, onde cada detalhe, cada pensamento alinhado com o Espírito se transforma em direção clara, força e consolo. Aprender a superar esses obstáculos faz toda a diferença, porque é nesse espaço que a voz de Deus se torna audível, perceptível e transformadora. O silêncio de Deus não é inerte, ele é ativo, moldando seu coração e sua mente para que você esteja pronto para ouvir. O primeiro passo é aceitar o silêncio sem resistência. Muitas vezes lutamos contra ele, nos desesperamos, tentamos preencher cada espaço com atividades ou preocupações, mas a resistência apenas cria confusão. Aceitar o silêncio é reconhecer que Deus está trabalhando, mesmo quando você não percebe. O segundo passo é observar o que Deus já fez. Preste atenção às pequenas bênçãos, às portas que se abriram sem esforço, às respostas que vieram de forma inesperada. Esses sinais sutis são como pistas em um mapa, indicando que Ele está presente e atuando, preparando o terreno para a revelação que está por vir. O terceiro passo é treinar a escuta espiritual. Isso significa oração focada, meditação nas Escrituras, momentos de contemplação e atenção plena à voz interior, que surge quando você está em sintonia com o Espírito. Não se trata de buscar sons ou sinais dramáticos, mas de criar um espaço em seu coração onde a voz de Deus possa entrar claramente. Esses exemplos não são apenas histórias bíblicas, eles são princípios que se aplicam à sua vida hoje. Cada pausa, cada instante sem respostas imediatas é uma oportunidade de alinhar seu coração, treinar sua sensibilidade espiritual e perceber que Deus fala de maneiras discretas, mas poderosas. Quando você segue esses 4 passos, o silêncio deixa de ser um desafio e se transforma em preparação, transformando ansiedade em atenção, impaciência em discernimento e dúvidas em fé firme. O 4º passo é registrar os insights e momentos de clareza. Tenha um diário espiritual.
Escreva o que você percebe, suas intuições, pequenas revelações ou decisões iluminadas. Quando olhamos para trás, percebemos como o silêncio nos preparou e como ele guiou cada escolha. Pense em Daniel, que passou dias em jejum e oração antes de receber respostas importantes. Ou em Ana, que no templo, no seu momento de silêncio, teve suas preces atendidas de maneira extraordinária. Assim, quando Deus finalmente se revela, você está pronto para ouvir cada palavra, perceber cada direção e agir com confiança, sabendo que cada momento de espera foi cuidadosamente preparado para o seu crescimento espiritual. O momento da revelação chega de forma silenciosa, inesperada, mas transformadora. Depois de aprender a aceitar o silêncio, observar as pequenas bênçãos, treinar a escuta e registrar os insights, você percebe que Deus começa a se comunicar de maneira clara e direta. Não é sempre com palavras audíveis, mas com ideias, sentimentos, intuições e sinais que iluminam o seu caminho. Pode ser uma decisão que antes parecia confusa, de repente se tornar óbvia. Pode ser uma inspiração para ajudar alguém, uma resposta que chega no instante certo, ou a sensação profunda de paz quando tudo ao redor parece incerto. Pense em Maria, mãe de Jesus, que no silêncio de sua espera recebeu a orientação divina de aceitar o impossível e confiar plenamente. Ou em José, que em sonhos silenciosos foi guiado para proteger a vida que Deus confiou a ele. Essas experiências nos mostram que a voz de Deus se manifesta quando estamos preparados para ouvi-la, quando nosso coração está receptivo e nossa fé está alinhada. Esse é o momento em que a paciência, a atenção e a sensibilidade espiritual que você desenvolveu se encontram com o agir divino. É como se cada instante de espera tivesse sido um treinamento, uma preparação estratégica para que você reconheça imediatamente o que ele quer dizer. A revelação pode ser sutil ou profunda, mas sempre transforma. Ela muda perspectivas, corrige caminhos, fortalece decisões e acalma o coração. A promessa que começamos a explorar desde o início do vídeo se concretiza aqui. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é preparação para ouvir sua voz com clareza. Quando você aprende a perceber cada sinal, cada intuição e cada inspiração como expressão do Espírito, passa a viver de forma mais consciente, segura e conectada com o propósito divino que ele planejou para você. E o mais poderoso é que essas revelações não dependem de circunstâncias externas. Elas chegam no momento certo, de forma precisa e transformadora, confirmando que Deus nunca esteve ausente, apenas aguardando que você estivesse pronto para ouvi-lo. Agora que você compreendeu como o silêncio prepara o seu coração e como a revelação chega de forma clara, é hora de agir. Não basta apenas entender, é preciso aplicar. A primeira ação é reservar momentos de silêncio intencional todos os dias. Escolha um horário, desligue distrações e permita que seu coração fique aberto, sem pressa, sem expectativas exageradas. É nesse espaço que Deus fala, mesmo nas pequenas coisas. A segunda ação é observar as respostas sutis do Espírito. Cada pensamento repentino, cada inspiração ou sensação de paz pode ser uma direção divina. Não descarte os sinais que parecem simples demais, porque é justamente na sutileza que ele se revela. A terceira ação é refletir sobre decisões importantes à luz da voz de Deus. Antes de agir, pergunte-se: isso está alinhado com o que ele me mostrou no silêncio? Essa prática cria um hábito espiritual poderoso. Você passa a discernir cada passo, cada escolha, com clareza e confiança. A aplicação dessas ações transforma o silêncio em experiência viva, fazendo com que você perceba que não está sozinho, que Deus está sempre atuando e que cada momento de espera tem um propósito. Quando você começa a praticar diariamente, seu coração se torna sensível às instruções do Espírito. Sua fé se fortalece e cada decisão ganha segurança e direção. Essa prática simples, porém constante, é a ponte entre o silêncio e a voz de Deus.
entre a espera e a revelação, entre o desejo e a ação guiada. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é o momento de preparação para ouvir sua voz clara e transformar sua vida. Tudo o que aprendemos, aceitar o silêncio, perceber pequenas bênçãos, treinar a escuta, registrar insights e reconhecer a revelação, se conecta para mostrar que cada instante de espera tem propósito. Agora é o momento de refletir. Como você tem lidado com os silêncios em sua vida? Você tem estado aberto para ouvir o que Deus quer lhe mostrar? Hoje, convido você a se comprometer com sua própria escuta espiritual. Reserve seus momentos de silêncio, observe cada sinal e permita que a voz do Espírito Santo guie suas decisões. Compartilhe nos comentários como você percebe esses sinais e inspire outros a desenvolverem a mesma sensibilidade e fortaleça sua fé. Quando você aprende a ouvir no silêncio, verá Deus agindo onde nunca imaginou. Sua vida, suas escolhas e seu coração começarão a refletir a direção que Ele planejou para você, de forma clara, precisa e transformadora.